te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e paz. Nessa manhã eu vindo ao trabalho e cultuando com as minhas amadas irmãs, e o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que eu gostaria dessa manhã poder compartilhar com você. Tá bom? Abra aí sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 9, muito conhecido, tá certo? Mas eu quero falar nesta manhã para o que Deus tratou no meu coração. João, capítulo 9, tá certo? Vamos lá ver. Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-as nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. Os fariseus investigam a cura. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva, e os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperou a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que lhe abriram. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: Este é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Respondeu os pais: Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora. A ele, pergunte a ele, idade ele tem.
falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque tinha medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem? Pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram o que ele fez, como lhe abriu os olhos. Ele respondeu: eu já lhe disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Então o insultaram e disseram: o discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve homens que o temem e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. A cegueira espiritual. Jesus ouviu que o havia expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgar, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seria culpado de pecado, mas agora que dizes que pode ver, a culpa de vocês permanece. Quando eu estava, fazendo nosso culto devocional lá no grupo, e enquanto eu estava louvando, o Senhor estava ministrando essa palavra ao meu coração. E eu quero compartilhar com você essa palavra. Essa palavra que muitas vezes eu já até ministrei, você já ouviu pessoas também ministrando, né? A gente já ouviu também a pastora Cris tá ministrando. Mas nessa manhã, algo que Deus trouxe ao meu coração. Quem é que se levanta diante de você, tá certo? E como você se comporta diante desses que oprime, que luta para que você negue o milagre de Deus? Será que você está com a posição igual desse cego de nascença, que mesmo os fariseus, interrogando, mesmo os fariseus questionando eles, fazendo com que, pressionando ele para que ele negasse o que Deus tinha feito na vida dele? Será que diante dos milagres de Deus, adversidades, pessoas querem que você negue aquilo que Deus fez na sua vida? Algumas pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que eu até costumo dizer isso, quando alguém me pede oração, alguém pede para orar e alguém compartilha de algo que parece aos nossos olhos impossível. E eu costumo até dar uma frase assim para responder na pessoa: eu não posso negar a minha fé, eu não posso negar crer que Deus pode fazer, porque eu já vi Deus fazendo milagres extraordinários. E eu não posso negar que Deus pode fazer isso na tua vida.
Às vezes alguém não compreende essa palavra, às vezes alguém não consegue compreender, não está na mesma visão, né? E aí é tendenciosa, né, a rebater, né, e até dizer, é porque você não sabe o que eu estou passando, né? Você não consegue compreender. E às vezes eu digo, e você também não consegue compreender, porque eu afirmo que eu não posso negar, né, os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, o que Deus pode fazer. Querido, sabe que a gente olha aqui nessa passagem e a gente vê claramente, né, os fariseus, doutores da lei, pessoas que conheciam a lei, conheciam a palavra, conhecia, né, a lei mosaica, né, assim, era pessoas estudadas, eram pessoas que guardavam a lei dada ao Senhor, a Moisés, e o Moisés o transmitindo ao povo. Era um povo que procurava zelar pela a lei, né? Porém, querido, né, assim, eles se prendiam à lei. Eles se prendiam, sabe, a querer entender o que eles na sua compreensão desejavam entender. Aquilo que para eles era ilógico, aquilo que para eles era impossível, eles não conseguiam aceitar como, né, ato de Deus, milagre de Deus, que só Deus pode fazer isso. A Bíblia diz, você conhece esse texto, você já ministrou, você já ouviu ministrações sobre esse texto, mas nessa manhã eu quero trazer essa palavra para você. Será que diante, né, do que Deus está fazendo na sua vida, milagres que Deus está realizando, suprindo, curando, né, salvando, não sei qual milagre destinado neste dia, ou que, né, ontem, né, nesses dias, o Senhor fez na sua vida. Mas será que você está dando ouvidos para o que as pessoas estão dizendo? Por exemplo, né, assim, ontem nossa irmã Camila compartilhou uma bênção tão maravilhosa, né, assim, do Deus da provisão, o Deus que multiplica, né, assim, multiplica mesmo, né, o pouco Ele faz muito. E será que, né, algumas pessoas não quis calar, não quis, né, se opor ao que Deus fez, tipo, né, dizendo, né, tu procurou o mais barato, tu pegasse o da promoção, tu fizesse isso para querer, né, assim, ocultar, para querer tapar o que Deus fez. Observe que esses fariseus, doutores da lei, inclusive usava a palavra, porque a Bíblia diz que ele diz, olha, esse homem não pode ser de Deus, porque hoje é sábado, e dia de sábado não se pode fazer nada, a não ser descansar e adorar ao Senhor. Primeira coisa que eles começam, né, usando a palavra. Muitas vezes a gente vai ver até crente querido, até questionar, será que foi Deus mesmo que fez isso? Ou a gente mesmo está questionando, será que foi Deus mesmo que fez isso? Ou não foi uma coincidência? Ou não foi reflexo, resposta de um esforço, de um mérito simplesmente meu? Será que você ou os fariseus que, né, assim, tá junto de você, não está dizendo, né? Camila está aí confirmando, né, Camila? A palavra, amém, querida. Deus te abençoe. Deus tem falado muito, né? A vida de Camila, e Camila tem recebido muito, eu tenho visto um crescimento, assim, de bênção, né? E aquele que crê, né, assim, consegue viver, né, as maravilhas de Deus, ter essa experiência, né, com o Senhor. E
Será que, né, assim, e aí você se rende? Esse cego, ele não se rendeu, não. Ele não se rendeu, ele disse, bom, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Eu sei de uma coisa, o homem que disse que cuspiu no chão, fez um lodo, colocou em meus olhos e mandou eu ir lá no tanque de Siloé, me lavar, ele me curou. Isso é fato, né? Inquestionável. Você pode aí, né, questionar, você pode duvidar, mas o fato é, eu era cego e agora vejo. E quanto a fatos, não existe argumentos, ou seja, não, milagre, por mais que você queira explicar, você não consegue. E os fariseus e aquelas pessoas queriam explicar como um cego de nascença poderia ver, passar a enxergar. Sabe que muitas vezes nós estamos como aquele fariseu, querendo explicar o inexplicável, querendo explicar os milagres, querendo questionar o falar de Deus, o que Deus, né, tem falado para nós, o que o Senhor está querendo dizer para nós, né, o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Muitas vezes a gente está assim, querida. Nessa manhã, né, assim, eu fiquei meditando nessa palavra, né, assim, e o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração, filha, cuidado com aqueles que queiram calar aquilo, as maravilhas que eu estou fazendo na sua vida, os milagres que você está vivendo, os milagres que eu estou fazendo. Porque existe pessoas, querida, que tem se colocado, a própria pessoa se colocado como os fariseus. Olhando, também, né? Eu fiz isso, aí aconteceu. Também fulano conhecia cicrano, e aí foi lá e fez. Não, querido, cuidado. Quem é os fariseus, né, que querem calar o que Deus está fazendo na sua vida? Por isso que eu gosto muito e eu cito muito, né, esse salmo que Davi disse, a minha boca, a minha, não a dos outros, sabe? Agradece lá por mim, fala lá por mim. As meninas conhecem, né? Me conhecem quando eu digo, fale você. Porque eu entendo que essa palavra diz, ele não diz, fulano vai agradecer a minha bênção. O salmista Davi, ele diz, a minha boca é a minha. Relatará as bênçãos do Senhor. Relatar é falar, é dizer. E por isso que eu vejo crente que é ingrato, crente que não reconhece, crente que se cala, ele só vive naquela mesmice. Não flui nada na sua vida, porque é o Deus que conhece o coração. Não, Senhor, dessa vez eu vou agradecer. Deus conhece o teu coração, conhece a tua mente. E por isso que muitas vezes você não consegue compreender e acha que até é combinado como, né, aqui esses fariseus. Disse, você é um deles. Você que é um discípulo dele. E como discípulo, né, e você não era cego, tá dizendo isso aí, né, que fez para que viesse mais seguidores. Às vezes, né, eu ouvi, né, uma irmã, né, assim, que sempre que ela participava da campanha, ela sempre tinha o que agradecer. E algumas pessoas até questionava, chamava ela de que estava sendo minha babona, né, assim, que nem precisava se agradecer, porque para a pessoa não era milagre. Porque achava que estava unida com a pastora para dizer, né, que a campanha fluiu, que teve milagre, porque as pessoas vão muitas vezes ter a mesma atitude desses fariseus, ter a mesma atitude dos seus pais.
que diz assim: Ele tem idade suficiente. Por isso que eu digo, o milagre não foi para você, fale você. Porque aos pais dele, né, assim, com medo, disse: ele tem idade. Peça para que ele responda, para que ele fale. Nessa manhã, como você se encontra? Em que lado você se encontra? Como cego? Ou como os fariseus? Ou como os pais desse cego? Qual é o lado que você está? Responda a você mesmo. Qual é o lado em que você se encontra? Como os fariseus que queriam calar, queriam que ele negasse o milagre de Deus? Você está como os seus pais que disseram, né? Ele tem idade, que ele fale por ele mesmo. Como você se encontra nessa manhã? Ou você se encontra na ousadia desse cego, que ele não teve medo que ele fosse preso, que ele fosse, como ele foi, insultado, porque ele disse: eu não posso negar o que ele fez. Eu não posso negar as maravilhas do Senhor. Posso não. Porque eu era cego e agora vejo. E ele fez de uma forma extraordinária, maravilhosa. Por isso é de Deus. Porque só Deus é que faz o extraordinário. Só Deus é que faz o impossível. O homem não consegue fazer. É isso que esse cego quis dizer. Era isso que esse cego quis declarar. Ele disse: eu não me calo diante não. Mesmo você dizendo que este homem não é de Deus. Como ele não pode ser de Deus? Porque nenhum homem pode fazer o que ele fez. E ele fez comigo. E agora, diante desse milagre na minha vida, eu negar, eu dar as costas, eu me calar, eu me render ao medo, eu me render à calúnia, eu me render, né, ao desprezo, eu me render aos insultos de alguém dizer: tá vendo que foi Deus, menina, que fez? E você, muitas vezes, até concordar, até se calar. Mas esse cego não. Esse cego não. Esse cego disse: uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Uma coisa eu tenho certeza. Você pode tentar. Você pode me impressionar. Você pode querer colocar isso na minha mente para eu ter dúvida, mas eu não tenho. Sabe por quê? Porque eu experimentei esse milagre. Eu sei que eu era cego. Eu sei o que eu estava precisando. Eu sei o que eu estava padecendo. Eu sei o que eu estava pedindo ao Senhor. E o Senhor me concedeu. Aí vem alguém, né? E chega e diz para você: foi não, menino. Vai ver, passou errado. Não passou alguma coisa na hora de registrar lá o produto. Aí, realmente, né, você vai olhar lá, a nota, e você vai constatar que milagre de Deus. Caixa registradora não faz. Homem não faz, ninguém faz. Quem faz é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Por isso que esse cego e nessa manhã, e observe que até então, até o Senhor Jesus falar com ele, né, assim, aquele cego, ele não sabia. Para o cego, era um homem, era um profeta. Era um homem
que tinha falado com ele. E quando os fariseus disseram, não pode, ele disse, então ele é um profeta. E aí ele achava que era um homem ou era um profeta, porque Deus utiliza dos profetas. Deus utilizou, né, dos profetas e ainda utiliza hoje. Mas tem coisa, querida, que nem o profeta consegue fazer. Só Deus consegue. Só Deus faz. Só Deus tem essa capacidade. Tem coisa que você vai até chamar o profeta, você vai, né, até pedir ao profeta, mas só Deus vai fazer. Mas será que você está dizendo, dizendo, né, ou atribuindo, foi, o médico fez isso. Foi, o médico descobriu isso. Foi, o chefe que fez isso. Foi fulano que fez isso. Ou será que você, né, tem dado ouvidos às palavras, às falas do fariseu? Dos fariseus que se levantam na nossa vida. E esses fariseus não é só que a gente se assemelha a descrente, não. Existem crentes que conhecem a palavra, têm experimentado do poder, do milagre de Deus. E diante do milagre que Deus está fazendo na sua vida, sabe o que está dizendo? Né? Menina, baixou porque aumentou, não foi, Camila, o ticket lá. E por isso que deu para fazer isso. Também uma pessoa, né, tu fosse falar com uma pessoa que tem uma autoridade, que tem um poder, falando, não é? Também fulano, eu estava precisando, e aí Deus me abençoou, usando a vida de fulano. Fulano veio aqui, fulano fez isso. Mas esse cego, ele diz, não sei. Ele quando questionara, observe que eles dizem assim, tornaram, pois, versículo 17, tornaram, pois, a perguntar ao cego, que você diz a respeito dele? Eles perguntam, igual como o Senhor perguntou aos seus discípulos e a Pedro. O que é que eles dizem que eu sou? E tu, Pedro, o que tu dizes que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que um fariseu se levantando agora, né, diante de você, ou a adversidade, né, se levantando contra você e diz, o que você diz desse Deus que você segue? Que você tem servido a esse Deus. O que você diz a respeito dele? Eu digo que eu oro, que só, mas ele não me ouve, ele não me escuta. Será que é isso que você está dizendo do Senhor? Ou será que você está dizendo, eu digo que ele é um Deus que faz coisas extraordinárias. Um Deus que faz ter ali o câncer diagnosticado pelo médico. E o médico não ter condições de trazer a cura para a minha vida, nem a medicação. Mas o Senhor fez um tumor, né? Eu não sei o que você está aí. Mas do que você diz a respeito do Senhor? Como você se comporta? Qual é a tua posição neste dia? Será que você está como esse cego
que mesmo pressionado pela sociedade, mesmo pressionado, né, assim, pelos fariseus, pelas pessoas, você dizer, olha, eu não sei, porque o que eu tenho vivido é extraordinário. Só Deus pode fazer por mim. Só Deus pode fazer por mim. Só Deus pode realizar na minha vida. Eu só sei que eu tinha esse problema. E agora eu não tenho. Agora eu vejo o milagre de Deus. Aquele cego disse, eu era cego e agora eu vejo. Deus quer que você veja o milagre dele na sua vida. Você está com problema, o problema é resolvido, mas parece que você continua cego. Mas o Senhor quer que você diga, agora eu vejo a provisão, eu vejo o milagre, eu vejo o sobrenatural de Deus agindo na minha vida. Ainda que alguém queira me pressionar, queira, né, me oprimir, queira ocultar, queira bombardear a minha mente, dizendo que é coincidência, que é o acaso, que é assim mesmo. Você poder dizer assim, como o cego. Versículo 30. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele pode dizer, isso é extraordinário, o que Deus está fazendo. É extraordinário. Uma vez eu estava evangelizando, uma pessoa que se acha, porque tem muito títulos, doutorados, né, assim, inteligentíssimo, né, assim. Eu estava evangelizando, e enquanto eu estava evangelizando, ele estava questionando, rebatendo. E ele falando, né, a ciência explica, né, como os muros de Jericó podem ir à ruína. Porque é um som de um instrumento, né, bem afilado, ele destrói uma taça, né, tipo rompe uma taça. E eu olhei para ele, eu disse, mas consegue ir ao chão os muros de Jericó? Os muros de Jericó eram tão largos que casas eram construídas em cima do muro. E ele veio à ruína Jericó, a cidade de Jericó, os muros de Jericó. Não era uma taça, não, de cristal, não. Não, eram muros largos, fortes, porque os muros eram erguidos para fazer fortalezas, para impedir o ataque alto e forte, para que as pessoas não pudessem ultrapassar aquela cidade. Aí ele falou, e aí diz, a ciência também explica que quando o povo de Israel passou a pés enxutos, foi no exato momento em que a maré, né, baixou. E a gente sabe que a Bíblia diz que era a pés enxutos, ou seja, não era maré tão baixa que ainda tinha água pelos pés. E eu falei, aí é que eu glorifico mais ainda a Deus. Porque na maré baixa, Deus destruiu Faraó e seus cavaleiros. E aquele doutor da lei, todo entendido, né? Todo sábio, todo cheio de anéis, cheio de diplomas, cheio de títulos. Ele disse, tá bom. Né? Se você é fanática, nada que eu disser, você vai sempre ter algum contra-argumento, você sempre vai bater. Eu fiz, querida, porque contra fatos você não tem como argumentar. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus fala isso.
Aí ele, querida, vê, aí como é que podemos acreditar que um homem foi engolido por um peixe? Na história, né, os historiadores mostram que assim, né, não tem como, porque mesmo sendo, sei lá, um dinossauro, uma baleia, seja lá o que for, querido, a Bíblia não diz que Jonas foi engolido pelo peixe, mastigado, quando ele estava lá todo em pedaços, depois Deus reconstituiu ele e aí ele ficou lá. Não, querida, a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que ele estava lá vivo, porque o Senhor mostra na sua palavra que do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor e o Senhor ouviu. Portanto, ele estava lá perfeito, intacto. Não estava mastigado, não estava partido. Para que a boca dele pudesse falar, orar ao Senhor. Porque por mais que a gente for explicar milagre, alguém sempre vai querer rebater. Alguém sempre vai querer dizer. Mas que nessa manhã nós possamos estar na posição como esse cego, que ele diz, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? Que você está vendo aí o problema, se você se colocar em fé e acreditar no poder da palavra de Deus, não negar o milagre de Deus na sua vida, você vai poder dizer esse cego. Você vai dizer como esse cego. Eu não enxergava, né? Porque só tinha dificuldade. Mas agora eu consigo ver o extraordinário de Deus. O milagre de Deus fluindo na minha vida nesse dia. Aleluia. Que você não deixe que os fariseus e nem se coloque no lugar dos fariseus. Não vou agradecer não. Isso porque não foi milagre não. Foi uma coincidência. Foi alguém que simplesmente é tão bonzinho, é tão boazinha, que chegou e fez isso por mim. Mas que eu e você possa dizer, né? Eu sei de uma coisa. Eu pedi e agora eu vejo. Eu coloquei diante do Senhor e agora eu vejo o milagre dele fluindo na minha vida. Ainda que alguém queira dizer, né, assim, isso não é possível, não tem como acontecer. Mas você poder dizer, como esse cego, eu não conseguia enxergar, eu não via, não tinha não milagre, não existia, ou seja, ele era cego. Mas agora ele disse, agora eu passo a ver. Por quê? Porque o extraordinário, o milagre aconteceu na vida dele. E eu declaro em nome de Jesus, na sua vida hoje. Hoje, na sua vida, você poder dizer como aquele cego de nascença que disse, eu era cego, mas agora eu vejo. Que você possa dizer, declarar como esse cego não tinha, mas só hoje eu passo a ter, porque Deus fez isso na minha vida. Que Deus abençoe. Que Deus, né, traga, né, sobre a tua vida um milagre extraordinário na tua vida, para que você glorifique, exalte, né, o nome desse Deus que é capaz, é poderoso para fazer o extraordinário em nossa vida, o sobrenatural nas nossas vidas acontecer. Que você possa ser esse agente abençoador, tá certo? Nessa manhã, e possa compartilhar essa palavra. Tá lá no canal, vai estar lá no canal, tá certo? Salvo. E você possa, né, enviar para um monte de pessoas, o máximo que você puder, tá certo? Porque Deus, ele faz o extraordinário. Não deixe que os fariseus calem, que os fariseus, né,
te convençam que o que Deus vai fazer na sua vida, o milagre extraordinário do que Deus vai fazer na sua vida, você se cale diante desse milagre. Não deixe, não permita que eles calem você, porque Deus vai fazer o extraordinário na sua vida, porque Ele é especialista em fazer você enxergar, em fazer você desfrutar, em fazer você viver esse milagre de Deus. Deus abençoe. Beijo no coração.